Bom dia! Como estão vocês? Hoje vamos falar sobre um tema... Tava com saudade de vir aqui, viu? Oi, Pati, tudo bom? Bom dia! Sejam bem-vindos. Vão entrando aí. Fala, Bilão. Maurício, bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto... Tava com saudade de vir aqui falar com vocês. Bom dia, Elias. Que legal que estão aí, Gilson, bom dia. Vão entrando. Tava com saudade de vir aqui falar, fazia horas que eu não fazia uma live. E mil coisas, né? Viaja, trabalha, volta, trabalha aqui, produz. E tem um assunto que tem me tocado muito e por isso que eu trouxe para falar com vocês hoje, que é sobre graciosidade. E eu já vou, sem rodeios, e entrando direto nele para otimizar o nosso tempo e para que vocês possam já também se liberar para o horário do almoço de vocês. Eu não tenho a pretensão hoje de esgotar esse assunto, porque ele é inesgotável, né? Falar sobre graciosidade é falar sobre o contexto humano inteiro, sobre a nossa constituição, sobre a nossa personalidade, como que nós ficamos assim, como que nós chegamos aonde chegamos. E aparentemente não tem vínculo nenhum com o que nós estamos fazendo, ou com a nossa qualidade de vida, ou com o nosso empreender, com a nossa empresa, com quem trabalha à nossa volta, com a nossa família. Mas logo que se vira a página 2, nós já vemos que tem uma conexão direta com isto tudo, né? Então eu quero começar compartilhando com vocês. Ellen, bom dia. Manuel, bem-vindos. Quero começar compartilhando com vocês o que é graciosidade, né? Vamos começar a pensar aí. Escrevam para mim aí o que é graciosidade para vocês. E aí nós vamos trocando. Vocês podem fazer perguntas também. Tá? O que é a graciosidade, né? Graciosidade é um atributo natural que nós temos. Todas as criaturas do universo, né? Todos os animais têm uma graciosidade, têm uma harmonia, uma sensibilidade, né? Então, se vocês imaginarem um tigre andando na selva, não é gracioso, né? Um gato, um leão. Se vocês imaginarem um cachorro, um pet dentro de casa, né? Viver com leveza, né? Isso aí, Ellen. Leveza, gentileza, respeito, amor próprio, suavidade. Acho que leveza é uma palavra que define bastante, né? Bastante. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é um atributo natural. Está nos animais. Esse é o primeiro ponto. Está na vaca, está no cavalo, está no porco, está na galinha, está no pássaro. Porque se nós falarmos no bem-te-vi, numa águia, num leopardo, é muito hollywoodiano, né? Esses animais são muito graciosos e falados pela graça que tem, né? Mas vamos para os outros animais, né? Pega um touro bem brabo. Se ele está andando no campo, ele não se movimenta com graciosidade? Movimenta também. Pega um cavalo que não foi domado, selvagem, ele não se movimenta com graciosidade? Então tá.
Se é um atributo natural dos animais, gente, por que nós perdemos? Gaúcho, tchê. E aí, Ale? O gaúcho também perde a graciosidade muitas vezes. Né? Eu perco a graciosidade se eu não estiver num dia conectadaço comigo assim. Mas o que é perder a graciosidade? Como é que se manifesta? Como é que nós podemos ver que nós perdemos? Então, vamos fazer um apanhado geral primeiro para poder dar um norte, né? Onde é que está esse tema da graciosidade? Ela vai se expressar na maneira que eu falo, na maneira que eu ando, na maneira que eu canto, na maneira que eu jogo, que eu respiro, que eu me movimento. Né? Então, eu convido vocês já que estão aqui comigo. Comecem a observar a maneira com que vocês se movimentam. Vocês se movimentam muito rápido ou muito devagar? Ou com graciosidade, né? O que é graciosidade para um, o que é para outro, né? Então, como é que vocês falam? Você fala com a voz rápida, vai falando sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, tipo com uma verborragia, não para nunca de falar, meio que sem escutar o outro, assim, vai falando, falando. Ou você para, fala, raciocina, escuta, tem uma harmonia entre o falar e o ouvir. Né? A fala, ela sai suave, olhando nos olhos, ou sai uma fala detentora da verdade? Porque quando eu falo, é porque a postura já se ergue, já fica com um tom de sabedoria, e já engrossa a voz, e já fala, e já se posiciona na mesa, e se posiciona na frente como tendo uma assertividade naquilo tudo que fala. Então, aonde é que está a graciosidade? Vamos procurar, eu quero convidar vocês a não julgar. Porque tem horas que nós somos graciosos, tem horas que não somos graciosos, mas o fato todo que eu quero trazer, e que esse é periclitante, esse é preocupante, esse é assustador, esse é digno de nós entregarmos o nosso tempo aqui, é que nós, seres humanos, estamos perdendo a graciosidade e com isso a nossa saúde. Né? Então, e nós não podemos ficar de braços parados perdendo a nossa saúde. Né? Então, vamos construindo juntos aqui. Tá? Bem-vindos todos vocês que chegaram aí, bem-vindos quem está passando por aqui, bem-vindos quem vai chegar depois. Tá? Então, onde é que perde a graciosidade? Pensa comigo assim, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês. Né? Se nós tivermos um conflito, será que vai sair viradinho aqui? Se nós tivermos um conflito, se não der, aparece, né? Conflito. Aqui, ó, conflito, tá? Entre o ego e o meu corpo, né? Eu tenho um conflito entre o ego e o meu corpo. E aí eu tenho um conflito também entre o que eu penso e o que eu sinto. Bom, então, se eu penso uma coisa e eu sinto outra, eu tenho um conflito dentro de mim. Né? Se eu penso algo, mas o meu corpo está fazendo, tipo, eu estou cansado de trabalhar, mas aí eu vou para o trabalho mesmo assim, tem um conflito dentro de mim. Então, esse conflito, quando nasce, ele vai... fica embaçado aqui, né? Mas ele foca, ó. Ele vai gerar tensão. Ó, tensão. Tá? Tem um conflito dentro de mim. E eu não dei conta desse conflito. E ele vai gerar uma tensão. Essa tensão faz o quê? Imagina que tu tá alegre, de bem com a vida. E aí tu chega no trabalho, as pessoas estão lá mal-humoradas, irritadas, tensas, né? Como é que tu faz? Tu segue risonho e brincando com todo mundo ou tu vai dar uma retraída também? Dá uma retraída, entra naquele clima ali, né? Seja no trabalho da empresa, seja na família, seja nos amigos, onde for. Vai meio que se adequou ao ambiente ali. Se adequou ao meio ambiente ali, acontece o quê? Essa tensão presa, ela vai nos deixar com uma rigidez. Ó, eu fico com uma rigidez no meu corpo. Esta rigidez, por sua vez, faz com que diminua
a minha respiração. Ó. Diminua a minha respiração. Tá acompanhando aí? Diminuiu a minha respiração, eu vou entrando no estado de ansiedade. Então, daqui eu venho para uma ansiedade. Ou, dependendo de como que eu sou constituído, eu posso ir também para uma depressão. Tá? Ou, se eu continuo com a respiração curta e contraído, eu posso ir para uma somatização de outra doença qualquer. Tá? E aí o troço vai se agravando. Se eu vou para uma outra doença qualquer e eu perco a capacidade de desacelerar o meu corpo, porque ele está trabalhando lá para sair disso. Então, eu não desacelero. Ai, desenho, velho. Se eu não desacelero, eu perdi a minha paz. Se eu perdi a minha paz, eu volto a estar no conflito. Tá bom? Simples assim. Simples assim. Então, nós resumimos que se eu perco a minha graciosidade, é porque eu perdi a minha capacidade natural de respirar e me locomover e conviver com os meus. E aí eu estou num estado de contração. Se eu estou num estado de contração, eu estou frustrado. E a frustração gera somatizações. Então, nós vemos hoje um aumento terrível de pré-diabetes. Nós vemos hoje um aumento terrível de ansiedades. Nós vemos hoje um aumento terrível de desconexão consigo mesmo, de busca de quem sou eu. Nós vemos hoje um aumento terrível de alergias, de... como é que fala? Quando não pode comer uma comida, me ajuda aí. Intolerâncias. Por que que está surgindo tudo isso? Surge por uma falta de estado de graça. Estado de graça é a consequência de um bem viver. E o que eu quero trazer, e para que a gente não perca de vista isto, se a live vai ficar salva. Malu, vai ficar salva sim, tá? O que eu não quero que a gente perca de vista é que nós somos um animal também. E se nós somos um animal, nós nascemos com este estado de graça. O bebê nasce com estado de graça. Nós, quando nascemos, a primeira manifestação de graça do bebê é quando ele projeta os lábios para o seio da mãe para poder fazer a sucção para mamar. Ali ele já faz com uma gentileza. E depois, logo em seguida, o bebê leva os bracinhos. E ali ele faz com uma gentileza, com cuidado. Então, o bebê, ao engatinhar, ele tem um estado de graça. E aí ele vai engatinhando. Mas antes de seguir no raciocínio do bebê, que eu vou seguir mais adiante agora, eu quero trazer um conceito para vocês, que é um conceito de saúde. O que é saúde? Se, quando eu estou em conflito, eu entro em contração, e na contração eu fico com uma energia estagnada, uma energia presa, e essa energia presa, junto com um sentimento, muitas vezes, de frustração, gera somatizações, eu acabo adoecendo, ficando com o corpo rígido. Com o corpo rígido, nada mais funciona naturalmente, e aí nós vemos as pessoas sisudas aí fora, tendo diversos problemas, só lá fora, como se nós não ficássemos sisudos de vez em quando. Mas quando nós estamos nesta atitude, nessa condição de estarmos sisudos, tensos, vamos pegar o oposto disso, o que é a saúde, para nós podermos saber o que é o estado de graça. Então, eu acredito muito no conceito de saúde e tenho estudado muito sobre isso,
e tenho me interessado cada vez mais por esta linha de entendimento do que é a saúde. Né? Saúde dentro de um estado de graça, de graciosidade, para que nós estejamos nesse estado, é quando nós temos a capacidade de entrar e sair de uma doença, de uma enfermidade, com o menor dano possível. Então nós podemos pegar pessoas em diferentes condições de saúde, porque, gente, nós vamos ficando mais velhos no decorrer do tempo, vamos tendo questões fisiológicas, vamos tendo questões de saúde. E as questões nós vamos convivendo com elas para o resto das nossas vidas. Então, independente da condição que nós temos, quando nós conseguimos entrar e sair de uma doença com o menor dano possível, nós temos saúde. Esse é um conceito do Reich, que depois o Alexander Lowen trabalhou bastante em cima disso. Mas que é diferente do conceito de saúde atual, da medicina tradicional, de que tem saúde quem não está doente. Porque aí nós entramos e incorremos num grande risco de ficarmos tratando apenas sintomas, que é o que vem acontecendo. Então, saúde é quando nós conseguimos entrar e sair. Aliás, esse é um assunto que eu gostaria de falar mais com vocês, que é sobre a prevenção de doenças autoimunes, principalmente o câncer. Quero ver se faço uma live com você sobre isso, porque é um aprofundamento desse assunto aqui que nós estamos iniciando hoje. Então, o que eu vejo nos empreendedores hoje, por exemplo? Os que eu tenho contato e ultimamente andei fazendo pesquisas. Ansiedade alta, depressão alta, burnout, esgotamento físico, chega no final do dia ou no final da semana sem energia para nada, entrando em conflito dentro de casa, nos seus relacionamentos, ausente da família. Quer dizer, não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Era para empreender e ter uma qualidade de vida melhor, ter sua empresa, fazer seu dinheiro, ter mais conforto e poder viver melhor. E alguns conseguem. Mas outros, e eu diria agora muitos outros, eu diria ainda a maioria, a grande maioria, está pagando um preço muito alto por isso. E esse preço está vindo com a sua saúde. Então, empreender com leveza, viver com leveza, para que eu tenha graciosidade. E a graciosidade aí vai entrar num contexto de que vai depender da constituição da tua personalidade. Eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas meu amigo Miyaguchi, bem-vindo! Que legal. Tá? Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que estão aqui, que é: entenderam até aqui o que é graciosidade? Diz para mim aí. Porque se ficou claro o que é graciosidade, deve estar claro para vocês que quando nós perdemos a graciosidade, nós perdemos a nossa saúde e começamos a adoecer. E se eu estou naquele conflito inicial que eu falei, entre corpo e mente, entre ego e corpo, entre o que eu sinto e o que eu penso, eu estou desconectado da minha verdade, desconectado daquilo que eu acredito. Então, eu estou muito conectado com o quê? Com o que nós vemos as pessoas conectadas aí? Vamos pensar, com o que vocês estão conectados? Está conectado com o trabalho, então tem uma profissão, tem um trabalho, tem um esporte, tem a família, tem muitas coisas na volta. Agora vamos fazer um exercício. Tira isso tudo da volta. Tira o trabalho, tira a família, tira os cachorros, tira os gatinhos, tira os amigos. Quem sobra?
E aí eu pergunto, quem é você? Porque nós não somos aquilo que nós fazemos lá fora. Nós somos algo mais profundo, que está além do que nós conquistamos. E quanto mais nós estamos apegados e nos reportando, né, ao que eu conquistei e ao que eu fiz, e não tem nada de errado, a conquista é benéfica, empreender é saudável, ganhar dinheiro é saudável, ter amigos é saudável, ter família é saudável. A questão toda é eu estar como que num papel, né? Num papel. Diferentes autores chamam esse papel de diferentes nomes, e eu aqui vou usar um que é muito falado, que é o nosso falso self. Isto é, eu nasci como aquele animal que eu trouxe, gracioso, e aí eu me apeguei a representar para ter que conquistar, ter que produzir, ter que trabalhar, ter que fazer dinheiro, ter que dar conta das responsabilidades. E aí quem é que sobra? Chega no final do dia, chega em casa, quem é que entra pela porta de casa? Quem sou eu? Então esta é uma pergunta que nos leva para um lugar que enquanto eu não souber quem eu sou de verdade, eu vou continuar dependendo de coisas externas. E aí eu vou estar, para atingir as expectativas destas coisas externas, me abandonando cada vez mais. E aí eu convido vocês para botar no Google, saindo da live depois, o crescimento da ansiedade no mundo, o crescimento da depressão no mundo, o crescimento do suicídio no mundo, o crescimento dos opioides, que os Estados Unidos agora enfrentam uma nova crise na última década aí, de opioides. E nós vemos uma medicalização aqui no Brasil também. Então, dentro desse contexto, enquanto nós não sabemos quem nós somos e estamos desconectados da nossa essência, nós vamos continuar padronizados, robotizados. É impressionante. Experimenta passar por uma pessoa na rua e olhar nos olhos. As pessoas não olham mais nos olhos. E isso pode ser dentro de academias, onde existem pessoas, né? Então, o que acontece? Esse comportamento mecânico, automatizado que nós estamos vendo ao nosso entorno, e que quando nós estamos trabalhando demais ou muito envolvidos com algum assunto, nós ficamos também, eu também fico. Essa automatização nos distancia daquilo que o nosso corpo precisa. E quando nós nos distanciamos daquilo que o nosso corpo precisa, nós entramos naquele conflito que eu falei. Nós perdemos a graça e nós vamos adoecendo, meus amigos. E aí não tem vitalidade e aí vai para os remédios. Né? Então, mas isso acontece com todos, Renato? Depende. Depende. Não é com todos. Né? Não é com todos. Porque alguns aprenderam a resgatar o seu corpo. E quando se resgata o corpo, se resgata a capacidade de expressar aquela energia que ficou retida. Mas antes eu quero perguntar para vocês, a medicina que eu falei, que está medicalizando a gente, é boa ou má? Ela é positiva ou negativa? Responde aí para mim. Porque esse é um ponto muito importante de ser falado atualmente. É muito importante de ser falado atualmente. Quem de nós já não teve experiências positivas na medicina? E quem de nós já não teve experiências negativas? Todos tivemos. Então, quando é que é boa e quando é que é ruim, para nós entendermos, né? Porque tem uma parte da medicina que é muito boa
Então imagina, tu quebra um braço. Quem é que vai te ajudar? Um médico. Vai lá e vai consertar o teu braço. Ele vai botar um parafuso ou ele vai botar um gesso, vai deixar o tempo suficiente para o osso solidificar de novo, calcificar e vai curar o teu braço. Tá com uma infecção, o médico vai lá e vai receitar um antibiótico. E assim por diante. Então, quando nós temos um sintoma agudo, a medicina vai lá e trata. Agora, tem uma parte que a medicina não trata e que aí nós precisamos olhar. Já está surgindo alguém que olhe, mas nós precisamos ver o seguinte, ó. Quando nós temos uma dor muscular, uma dor de cabeça, e aí vai lá e toma um comprimido, porque é mais fácil para passar essa dor muscular e a dor de cabeça, essa dor, ela é subjetiva. Ela não é possível de ser mensurada numa escala, como é feita uma escala de dor, por exemplo. Porque, ou melhor, numa escala de dor até seria possível, mas isto geralmente não é feito. Então, uma pessoa que é criada no campo, cresceu no campo, com uma personalidade de colocar a mão na massa desde que nasceu. Pai também era, mãe também era, cresceu naquele meio, se constituiu dessa forma, caindo, levantando, andando a cavalo talvez, tratando dos animais. Tipo eu, assim. Eu cresci assim. A tolerância para a dor talvez seja maior. Então, se me perguntam, diante de um pequeno acidente doméstico, qual é a tua dor? Eu vou dizer, aconteceu quase nada. Ou Agora, pega uma outra pessoa que não viveu num ambiente de exposição do seu corpo, que viveu numa vida contida. Pergunta para a dor. Pergunta para ela qual é a dor dela. E aí não podemos julgar uma pessoa assim, outra pessoa só porque cresceu nesse meio. Dependendo da sua constituição, pode ter mais sensibilidade à dor ou menos à dor. Estou apenas dando um exemplo aqui, para que vocês possam pensar. Hoje em dia não é mais gesso, Renato, tudo impressão 3D. Mas deu para exemplo, né? Legal. Então, tem uma parte que a medicina não leva em consideração, que é o quanto a personalidade e a história de vida de cada indivíduo impacta na sua percepção das suas enfermidades. E aí, quando eu levo isto em consideração, nós precisamos saber o motivo pelo qual aquele adolescente teve dor de garganta. Enquanto nós olhamos para a dor de garganta e damos um antibiótico, nós tiramos a dor de garganta. Mas se este adolescente volta para o meio aonde ele tem, ou melhor, ele não tem uma escuta e ele não consegue falar sobre si, o que ele está passando na sua vida, ele vai voltar a adoecer da garganta. É exatamente por isso que os adolescentes que adoecem de garganta, adoecem frequentemente da garganta. A garganta está no nosso pescoço, nosso canal de comunicação. Uma vez que não há essa comunicação, ele tende a adoecer ali. E isso acontece com executivos dentro da empresa também, que dentro de um espaço onde não existe uma possibilidade deles serem eles lá dentro, eles começam a adoecer. E aí vem a ansiedade e aí toma o remédio. Então, a medicina é boa quando trata da doença aguda e ela não é tão boa quando ela tira o sintoma. Porque a dor de cabeça, a ansiedade, a falta de energia. E aí nós vamos para outras doenças todas que nós vemos por aí. São sintomas. É o nosso corpo falando. O corpo está dizendo que a vida não está bem, que está errado, a forma como eu estou vivendo. E aí se eu tiro esse sintoma, isso aqui segue crescendo. Então qual é a causa que está atrás dos sintomas? É isso que eu preciso olhar. Então tá. E aí soma-se a isto a nossa vida hoje como é que está.
Aqui eu estou falando com vocês agora numa live. Nossa vida está olhando para uma tela. Os nossos contatos pessoais diminuíram muito. Nós falamos muito mais hoje pelo WhatsApp do que pessoalmente. Muito mais. Então, aonde nós tínhamos uma forma de descarregar energia na troca, na interação com o outro, nessa fricção dos relacionamentos, essa fricção saudável dos relacionamentos, nós estamos perdendo. E aí a humanidade está se isolando, se isolando, se isolando e se medicando, cada vez mais aliviando os sintomas, com uma baixa intolerância à dor, uma baixa intolerância à frustração. E aí cada vez mais... Nem ligamos mais, hoje tudo por áudio. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós perdemos aquela essência animal. E aí nós perdemos a pureza. E quando nós perdemos a pureza, nós perdemos a graça. E a graça é a cereja do bolo. Se eu perdi a graciosidade... Porque, Renato, mas eu não sou gracioso, eu nunca fui. Te enganas, foste sim. Foste sim. Todos nós fomos. E todos nós somos. A questão é deixar essa graciosidade poder falar. Né? E quando nós... Só que não é tão simples assim, porque como é que resgata? Foi pensando nisso que eu queria a jornada de autoconhecimento lá em 2017, para poder fazer esta reconexão corpo e mente. Então, como é que nós podemos saber hoje que... como é que vocês podem saber, por exemplo, aí se tem a graciosidade ou se não tem? Diz para mim aí, tu te acha gracioso ou não é gracioso? Parece engraçado, né? Mas nós estamos falando no assunto... profundamente impactante na tua saúde e na tua longevidade. E na minha. Eu tenho brincado com as pessoas que estão à minha volta que eu vou viver 150 anos. E quem quiser pode entrar para a minha turma. Estou com as portas abertas. Vocês já ouviram aquela... É um poema, né? Não tenhas medo, não lembro quem é que fez esse poema. Não tenhas medo de mirar na lua, pois se errares ficarás entre as estrelas. Então eu vou para o 150. Se eu errar, eu fico ali pelo 120. Tá bom, né? Então, quando nós identificamos que perdemos, né? Tem gente falando aqui, não sou graciosa. Eu ouso a dizer que és. Claro que tem pessoas mais graciosas e outras menos graciosas pela sua constituição. Nós olhamos para uma pessoa e vemos. Agora, tem pessoas que são graciosas e perderam a graciosidade, porque perderam a condição, de vibrar o seu corpo, de respirar, de oxigenar, de movimentar o corpo. Estão vivendo uma vida sedentária. Então, para identificar, como é que nós podemos identificar se tem, se não tem, especificamente. Vamos trazer por específico, porque também posso olhar uma pessoa não achar graciosa e outra pessoa achar graciosa, mas vamos por específico que nós conseguimos ver melhor. Pensa na saúde emocional, física e mental. Então tá, se eu tenho uma ansiedade, porque a ansiedade tem um certo nível que é boa, né? Eu estava ansioso hoje, antes de vir aqui falar com vocês, fazia horas que não fazia uma live. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, vou bater um papo com o pessoal e vou compartilhar um conhecimento que é do meu dia a dia, que é o meu chão, e aí eu vou deixando as coisas acontecerem. E agora eu estou mais tranquilo aqui falando com vocês. Agora, se eu preciso tomar um remédio para poder dar algum passo na vida, seja trabalhar, falar em público, viver, namorar, dormir, acordar, aí tem uma enfermidade. Tem um sintoma, no mínimo. Então, quem está vivendo o aspecto de graciosidade no corpo, não tem esses sintomas. Ele consegue entrar, lembra lá da definição de saúde que eu trouxe no início?
ele consegue entrar na ansiedade e sair da ansiedade com o menor dano possível e realizar a sua vida. Então, tique aí, né, para a saúde emocional, física e mental. Se tiver com alguma questão, marca um xizinho, porque já é um indício de perda de graciosidade. Olhos. Brilho nos olhos. Sabe a pessoa que tu chega e vê que está com o olho opaco? O olho opaco é um olho que não tem conexão. Um olho que não tem conexão é muito de uma personalidade fronteiriça, né? Ou vamos fazer o extremo, é bom para nós entendermos, né? Pega um esquizofrênico. O esquizofrênico, ele olha, mas ele não vê, ele atravessa, ele faz assim, ó. Vou fazer assim para vocês, ó. Ele olha, mas ele não vê, ele atravessa o olhar, né? Ele não tem aquela conexão nos olhos assim. Então, o olho, ele pode ser vivo, ele pode ser triste, ele pode ser seco, ele pode ser opaco, ele pode olhar e não ver. Né? E o olho da graciosidade, ele é vivo, ele é brilhante. Olha para os olhos dos animais, aí não vai ter erro. Né? Se bem que os animais, hoje em dia, pelo convívio com os humanos, eles também mostram, não só hoje em dia, né? Sempre mostraram, mas é que é mais fácil ver hoje em dia. Eles também mostram os olhos tristes. Né? A questão toda é como o animal não tem um ego, ele não fica lá se martirizando pelo que aconteceu ou o que vai acontecer. E o cachorro, por exemplo, sempre vai olhar para o dono, vai dar um sorrisinho, vai estar feliz ali. Mas nós perdemos a graciosidade nos olhos. Né? Isso nós vemos frequentemente nos trabalhos de imersão, onde a pele chega às vezes cinza. Cinza, gente. Cinza. Né? E sai rosadinha, sai com brilho. Então, a pele, ela pode ter uma maciez maior pela graciosidade, um toque mais gostoso, uma elasticidade melhor. Então, vocês podem ver pela pele como é que ela está, se ela está mais vívida ou se ela está mais morta. Né? Vívida ou morta. Vívida ou morta. Então, a nossa pele, ela também oscila, né? Analisa épocas que talvez vocês estejam passando por algum momento difícil agora, a pele, ela dá uma sentida, né? Tá? Espontaneidade é outro ponto. Né? A graciosidade, ela está presente quando tem uma espontaneidade, porque aí a pessoa está conseguindo expressar, se comunicar com a sua essência, falar aquilo que ela acredita. E quando ela não está conseguindo, a espontaneidade diminui, ela está naquele estado de contração que nós falamos. Um outro aspecto que nós podemos observar nos animais e nos bebês é um leve tremor na pele, né? Nos grupamentos musculares. Né? Passa uma energia no corpo e dá uma vibradinha assim. Então, o corpo que vibra é o corpo saudável. Esses dias eu postei no meu Instagram fazendo uma vibração. O corpo que não vibra, ele já perdeu a capacidade de se oxigenar. É que nem água parada num lago, essa água vai apodrecer. Então, quando o corpo perde a capacidade de vibrar, é mais um indício de que houve também uma perda na graciosidade. Né? Então, não é que houve uma perda na graciosidade, mas é que são sinais de que o corpo está adoecendo e vai culminar numa perda de graciosidade. Lembra que eu falei que graciosidade é a cereja do bolo? Quando nós estamos em conexão com nós mesmos? Então tá, estamos vendo pontos de desconexão. Né? Ah, Renato, mas hoje em dia o mundo está tão corrido, não sei o que vai acontecer, tem que trabalhar muito, tem que estar... Mas não é essa a questão. Você quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Olha só, repara comigo. Imagina uma onça na selva. Ela está lá, ela acorda todo dia, um leão, um tigre, acorda todo dia e vai caçar para comer. Né? Para nós é muito mais fácil. Nós vamos no supermercado e compramos uma comida. Ah, mas eu tenho que ter dinheiro. Sim, tem dinheiro, mas vamos combinar que por mais difícil que seja, que possa ser para alguém trabalhar, né, e fazer dinheiro suficiente para lhe sustentar, ainda assim é mais fácil do que caçar na selva.
Tá. E a onça, quando ela quer descansar, ela faz o quê? Ela sobe. Tem umas fotos dessas que eu acho lindíssimas. Depois eu vou dizer para vocês procurarem agora. Ela sobe, vai para um galho e fica lá naquele galho, larga as patas assim para baixo e fica lá aqui, ó. Com o corpo solto, com o olhar relaxado, mas com os olhos atentos. Então, aquela onça ali tá com o sistema parasimpático dela atuando, né? Ela tá relaxada, né? O simpático dela tá quietinho, dormindo lá. Então aquela onça está em descanso, mas ela está em estado de atenção. Então, qual é a mensagem que fica para nós? Cara, é possível eu trabalhar, eu produzir, eu empreender, eu ter metas, eu trabalhar com uma equipe, eu delegar, eu cobrar. É possível eu viver o meu ambiente, às vezes mais tenso, mas que eu tenha essa condição de ter saúde de relaxar quando eu posso relaxar. Isto é, todos os dias de noite. Né? Teoricamente, de noite é o momento de nós relaxarmos. Né? Deveria ser até termos um limite de horário para parar de trabalhar, para cuidar do nosso corpo. Né? Assim estaríamos ajudando o nosso corpo a ter mais qualidade. E viver mais, né? Tá? Então, movimentos suaves. Perdeu os movimentos suaves? Ah, mas eu sou grosseirão, eu sou da campanha. Gente, cada um de nós vai ter uma justificativa. Ah, mas eu sou estivador. Vai ter uma... Se bem que os estivadores, eles são mais graciosos que quem está dentro de um escritório. Porque ele está mais conectado com o seu corpo lá, né? Então, a pessoa que está mais próxima ao nativo está mais graciosa, tende a estar mais graciosa. Né? Um outro aspecto que dá para olhar se tem ou não tem graciosidade aí, de desconexão, é na respiração. Nós somos e nós vivemos exatamente na forma, presta atenção, exatamente na forma que nós respiramos. Como assim, Renato? Se a respiração está curta, se a respiração está com esforço, assim é a vida. A respiração, quem tem dificuldade de respirar e está com a respiração não chega, dá uma olhada na vida e vê se a vida não está assim. Se a respiração está ansiosa, dá uma olhada e vê se a vida não está corrida. Se a respiração está curta, não vai no abdômen lá, o diafragma não abaixa mais porque ele já está tão contraído que sim, dá uma olhada na vida e vê se a vida não está contraída. Ah, Renato, mas eu tenho sucesso na minha empresa, eu não estou com a vida não, estou inclusive abrindo uma filial nova. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O Steve Jobs também tinha aberto várias filiais, né? E nem por isso ele conseguiu vencer uma doença. Eu sempre que eu falo do Steve Jobs, eu agradeço muito ao legado que ele nos deixou e a tudo que ele fez por nós, né? E lastimo uma pessoa como ele ter partido tão cedo. E assim como ele, outros, né? Então, qual é o nosso papel? É aprender com quem fez e deu errado e com quem fez e deu certo. Né? Então, existe um ponto de desconexão que se nós seguirmos querendo apenas produzir, para, quem sabe, lá um dia eu ter mais conforto, ter qualidade de vida, talvez esse dia lá eu preciso usar o meu dinheiro para pagar a minha saúde e talvez não consiga. Né? Então, respiração tem a ver. Tá? Dá uma olhada para a tua respiração, vê como é que ela está, se ela está curta, entrecortada, com esforço, ou se ela está fluindo plenamente e fazendo uma respiração completa. Né? O que é uma respiração completa? Entra o ar aqui pelo nariz e vem para o peito, desce para o intercostal e vai lá no abdômen.
encheu lá, vem enchendo e faz ela completa aqui. E o diafragma está aqui, ele abaixa. Se a respiração não vai mais lá embaixo, é porque o diafragma já não baixa mais, ele já está contraído, está firme aqui. Ó. Aí nós precisamos fazer algo para flexibilizar esse diafragma. E a respiração, assim como impacta na vida toda, vai impactar onde? Na sexualidade também. Sexualidade é um tema muito pouco falado, né? Porque se fala muito em sexo, né? O brasileiro ama falar em sexo, pouco em sexualidade. E o ato sexual, ele é a cereja do bolo da sexualidade. Né? Se nós formos pesquisar e ver a qualidade da relação sexual, porque a relação sexual também é uma expressão da vida, né? Então, as pessoas que têm dificuldade, mulheres que têm dificuldade de atingir o orgasmo, homens que têm questões com impotência, com ejaculação precoce, todos esses fatores são da perda da natureza animal que vive em estado de contração. Se nós formos analisar, como que não vai atingir algo que é natural? Ah, existe um percentual de pessoas, sim, pode existir, que tem uma questão, uma condição, ou que passou por situações. Por isso que são assuntos delicados e mais profundos que nós precisamos olhar. O que eu quero trazer com isso é, não é normal estar num estado sem graça, sem a graciosidade. E quando isso acontece, nós, seres humanos, nos tendemos a fazer o quê? Ah, eu sempre fui assim, eu já acostumei. Ah, minha vida é assim mesmo, isso é para os outros, não é para mim. Não, é para ti também. Vai olhar isso aí, vai olhar esta questão. Procura alguém que olhe para a tua vida de uma maneira integral, não alguém que te dê um remédio para curar. Porque o remédio vai aliviar o sintoma e isto vai continuar crescendo dentro de ti. Então, gente, para conquistar aquele estado da atenção relaxada da onça lá na árvore, precisa ter um cuidado com a vida. Né? Então, hoje nós vemos muito pessoas que estão adaptadas a essa rotina do sistema. E ontem eu ainda assisti uma live do Flávio Augusto, que eu gostei muito. Eu gosto muito do Flávio Augusto. Né? E ele dizia assim, nós precisamos trazer a pauta de que queremos estar no sistema ou fora do sistema. E eu disse, meu Deus, bárbaro, né? Porque é uma pauta importantíssima nós sabermos se nós queremos estar dentro do sistema ou fora do sistema. Enquanto eu estou produzindo para pagar a janta, eu estou dentro do sistema. Enquanto eu estou vendendo um valor hora, eu estou dentro do sistema. E o meu dia tem 24 horas, então tem um limite. Agora, no momento que eu começo a expandir, proporcionar que o negócio cresça para ter uma saúde financeira que me possibilite dar outros passos, e no momento que eu resgato a minha capacidade de respiração, no momento que eu resgato a minha capacidade de movimentar o meu corpo, no momento que eu faço uma viagem para dentro de mim mesmo e me encontro, aí eu saio do sistema. O que eu quero para mim? Quero ficar no sistema, produz, tem as consequências positivas e negativas disto, ou eu quero me resgatar primeiro e a partir daí eu vou. Porque a partir daí eu vou ter o foco. Então, esses dias eu fiz uma postagem também, fazendo outra vibração, e botei lá, o meu vem Vansen. Aí as pessoas não entendem, né? O que é aquilo, Renato, que tu está fazendo? Eu digo, estou vibrando meu corpo. Ah, mas que coisa é essa de vibrar o corpo? Pois é, né? Então, quando nem sabe mais qual é a importância de uma vibração do corpo, olha para o bebê que tem dentro da casa, olha para o cachorrinho, se conecta e vê que é natural. Não precisa acreditar em mim aqui. Olha para a natureza e vê que a natureza vibra.
A natureza se movimenta. Nós temos dentro de nós uma motilidade celular, né? E intercelular também. E quando essa motilidade vai cessando, a própria vibração por fora, né? Imagina, como é que eu posso explicar isso para vocês? Imagina um rio. Lembrei de um exemplo que o Alexander Lowen traz nos livros dele, num dos livros dele. Imagina um rio, o rio está com a água parada ali. Pode estar correndo, né? Mas às vezes o rio diminui, tu olha e parece que está parado, né? Mas tu vai à tardinha, principalmente, e aproxima o olho da água, tu vê que ela faz assim, ó. Tem uma motilidade acontecendo ali. Essa motilidade acontece em nós também, tá? Então, quando nós movimentamos a nossa energia, a energia não vai ficar só na cabeça, ela vai estar no corpo sendo movimentada. Quando nós não movimentamos a energia fica só na cabeça, aí nós temos TDAH, doença que, segundo estão dizendo por aí, foi criada, que ela não existe, que o próprio dono que cunhou este termo falou, né? Eu tenho dito para as pessoas assim, ó, porque quando me dizem eu tenho TDAH, eu tenho dito para as pessoas, tens mesmo? Já experimentou ficar 3, 4 dias na natureza? Vamos ver o que acontece? E geralmente as pessoas voltam e me dizem quando dão esse passo. Fiquei bem lá, Renato. Então tá, se tu ficou bem lá, tu estás em um ambiente que está sendo nocivo para ti. Basta que tu adeque o teu ambiente ou mude de ambiente e tu vai ter uma vida saudável. Logo, não tens TDAH, certo? Estão acompanhando meu raciocínio, né? Então, me acompanha aí. Porque isto é importante para o nosso bem-estar. Se eu chego em casa, eu vou dormir, ou vou namorar, ou vou ficar tranquilo lendo um livro, e eu não estou com um bem-estar interno, ou estou vivendo uma situação pessoal e isso está me deixando inquieto, se mesmo na inquietude eu não encontro um bem-estar em mim, está errado, né? Então, como recuperar a graciosidade, né, gente? Depois disso aí tudo que eu falei com vocês. Como é que tá aí? Diz pra mim aí. Que eu vou agora partir para como recuperar. E aí eu só vou dar um ampassã aí e vou bater o martelo. Como é que tá aí até agora? Maravilha. Tá? Enquanto isso eu vou tomando meu mate aqui, ó. Eu só posso mudar um comportamento se eu sei qual comportamento eu preciso mudar. Então, para eu mudar o comportamento, eu preciso de 2 coisas basicamente. Eu preciso tomar consciência do comportamento que eu preciso mudar e eu preciso fazer uma ação nova para gerar uma conexão neuronal e eu ter um registro dessa conexão para eu poder ter um comportamento novo. E quanto mais eu praticar o comportamento novo, mais eu vou fazendo desta conexão nova um braço neural, aonde, quem sabe, lá um dia, segundo, né, podemos ter um hábito já, né, arraigado em nós. Muito bem. Então, onde é que nasce a perda da graça? Tudo isso que eu falei é para chegar nesse ponto, gente. Tudo que eu falei até aqui é para chegar nesse ponto. Aonde é que nasce a perda da graciosidade? Todos nós nascemos com graça. Todos nós nascemos com este potencial. Lembra lá que eu falei que o bebê, quando coloca a boca, os lábios no seio da mãe, quando ele abraça o seio, ele toca com a mãozinha no seio da mãe? Mais tarde, logo em seguida, os pais, os cuidadores começam a ensinar este bebê para que ele possa viver em sociedade. E neste ensino,
que começa dentro de casa, depois se estende pela escola, pela religião e pela sociedade em que vivemos, e todos passamos por este contexto, em alguma forma, em algum aspecto, hoje com as redes sociais também, este ensino para que a gente possa viver em sociedade, e que tem muita coisa boa para viver em sociedade. Eu estou aqui agora com ar-condicionado, né? Temos ruas para transitar, temos carros, temos energia elétrica, temos água potável. Quer dizer, temos um contexto brilhante que nos permite viver mais que antigamente. Tudo bem. Isto posto, dentro desse processo educacional, os pais, os educadores, os cuidadores interrompem os impulsos naturais da criança. E neste momento que interrompe o impulso natural da criança, a criança começa a perder a graça. Como é que funciona isso, Renato? Vamos lá para um exemplo específico para vocês pegarem. Cena comum, né? Criança fazendo birra no supermercado. Tem pais que vão olhar para a birra, hoje em dia tem, né? Antigamente acho que não tinha, não sei, mas hoje em dia tem. Tem pais que olham para a birra e esperam passar. Beleza, ganhou medalha, né? Porque a criança pôde se expressar. Mas essa criança fez a birra ali, daqui a pouco ela faz a birra em casa, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ou ela quer comer um doce antes do almoço, ou ela quer subir no sofá, ou ela quer entrar com os pezinhos sujos dentro de casa, com sapatos com barro. Alguma coisa. E os pais brigam com ela, ela chora. E chega um ponto que o choro começa a incomodar. E quando o choro incomoda, o que os pais fazem? O que os pais fazem? Escreve para mim aí. Ah, não dá para generalizar, Renato. Tá, não estou generalizando. Quando fazem? O que quando isto acontece, acontece? Então, tem adultos, vamos dizer assim, porque não é só os pais, né? Tem adultos que não conseguem conviver com o choro da criança, né? Desde pequenininhos, porque a criança está chorando, já pega no colo e diz... né? Então já faz uma ação física para este choro passar. Se o choro da criança, e aí claro, tem cuidadores que não chora meu filho, para com este choro. Tem outros mais agressivos, que até usam da violência, para senão eu vou te bater, para senão tu vai ficar de castigo e ameaça. Fato é que cada um faz de um jeito. Cada um faz de um jeito. E cada um, gente, faz do seu melhor jeito, daquele jeito que conseguiu. Muito reflexo do jeito que aprendeu. E está repetindo. Mas o assunto aqui nem é este que está fazendo, é este que está recebendo. Este serzinho pequenininho que chorou. Tá? Então, aquele exemplo que eu dei primeiro no supermercado, quando ele chora, ele perde a graça ou não? Chorou lá no supermercado, a mãe ficou olhando. Aquele bebezinho começou a perder a sua graciosidade ou não? Pergunto para vocês, diz aí. Perdeu, não perdeu, perdeu, não perdeu. Aquele lá não perdeu ainda a graciosidade. Por que ele não perdeu? Porque ele ficou indignado com a mãe, porque queria levar um doce, queria levar um brinquedo, alguma coisa assim. A mãe não reprimiu ele, deixou ele chorando, ou o pai. Então ele pôde expressar. No momento que a criança consegue expressar, ela está se autorregulando, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de se autorregular. Quando o bebê ou a criança deixa de chorar, e aí eu convido vocês a observarem, crianças de 7, 8, 9, 10, 11 anos já não choram mais em público. Por que não choram mais em público? Porque foram impedidos de chorar. Quando ela quer chorar e os pais dizem engole o choro ou homem não chora,
ou para de ser mulherzinha, ou para de ser fracote, ou para com essa frescura. E eu não estou dizendo que tenha que dar muito valor para aquele choro. Às vezes é um choro de dificuldade de lidar com uma frustração. Aí deixa a frustração. Eu estou dizendo quando o choro vem, ele sempre é saudável, porque a energia já cresceu. Pensa assim, para entender, quando nós vamos ficando tristes, a tristeza vem acumulando, e aí nós ficamos muito tristes. A raiva também, nós vemos, né, vai crescendo. A alegria também, ela vai crescendo. Então, a energia vai crescendo. Uma vez que veio o choro, já cresceu, já está na hora de chorar. Não chorou, cortou o canal. Cortou o canal, começou a contrair. Contraiu, fez o quê? Lembra lá do início da live? Entrou no conflito entre o que o meu corpo precisa e o que a minha cabeça. Agora o meu ego ou o meu superego diz, não posso chorar porque tem um adulto ali que não quer. E aí eu não choro mais. Então, em ambiente produtivo, dentro de empresas, não se chora, mas se quer qualidade de vida. Como é que faz? Aí, claro, tem que tomar Venvansen, tem que tomar Aderal, tem que tomar Ritalina, tem que tomar os outros tantos benzodiazepínicos que tem por aí, para poder dar conta do ambiente que está vivendo. E aí, dele se amortecer e a causa dele a crescer. E aí, claro que nós vivemos num ambiente aí sem graciosidade. Com uma pessoa sem graciosidade. E graciosidade parece que a pessoa está alegre. Não. Estou falando em graciosidade no sentido mais profundo do termo. Aonde é uma manifestação da saúde deste indivíduo. Então tá, se nós queremos que os nossos colaboradores produzam e que eles estejam felizes trabalhando para nós, nós precisamos cuidar também desses aspectos. E quem sabe levar esta qualidade para dentro das empresas que nós estamos trabalhando. Porque não adianta ter uma visão reducionista de vamos fechar as empresas que tem um trabalhando e os outros sendo explorados. Não posso. Não posso, é muito fácil eu pensar assim, usando da tecnologia para estar aqui falando. Então, nós precisamos trazer um mínimo de bem-estar. E aí que vem a riqueza de olhar para esses aspectos da graciosidade. Até para quebrar graciosidade. Não, graciosidade. Termo cunhado pelo Dr. Alexander Lowen. Brilhante, né? Fazer esta conexão com o mundo animal. Então, gente, ou nós, dentro desse processo, nos tornamos um bom menino, um bom homem, um bom marido, um bom pai, um bom profissional e vamos fazendo as coisas para os outros e aí nós estamos com a graciosidade acabada. Pessoas boas, mas sem a nossa essência. E aí não tem brilho no olho. Ou nós nos tornamos rebeldes. E aí levantamos uma bandeira e vamos à luta, companheiro. É do sistema, sou contra. Também está no extremo oposto. E esse extremo oposto está em contração também, não está em relaxamento. Uma coisa é eu trabalhar e lutar por uma causa com o estado de graça. E outra coisa, e é o que nós vemos nos nossos políticos hoje, por exemplo. E aí eu acho que não é só no Brasil, pelo que temos visto, no mundo, de pessoas absolutamente fora do seu estado de graça, dominando a natureza. Então, quando o homem começa a dominar a natureza e querer controlar a natureza, o primeiro controlado é ele. E é esta dimensão que nós precisamos entender. Quanto mais eu exerço o controle, mais eu estou me controlando
retendo o meu oxigênio, impedindo as minhas células de se nutrirem e levando a possibilidade do meu organismo reagir para lutar contra esse processo. E aí que as somatizações acontecem. Então, olha só. O que funciona hoje em dia? Vai para a terapia que funciona. Já podemos, olhar e ver que apenas o processo de análise feito na psicanálise, na terapia, na psicologia, apenas o processo de análise funciona em alguns casos, em outros muitos não funciona mais. E aí nós precisamos ver que o que funciona? Não temos uma fórmula da Coca-Cola para entregar, mas sabemos que movimentar o corpo funciona. E aí vem os esportes aeróbicos que funcionam. Então por isso que nadar é bom, que correr é bom, que dançar é bom. E é aí que surge o Alexander Lowen trazendo a bioenergética, surge o Navarro com os Actins, e aí que surge a terapia junto com a análise, a terapia corporal, o movimento corporal junto com a análise. Foi assim que eu desenvolvi a jornada de autoconhecimento em 2017 e agora em novembro nós vamos para a 16ª turma. Porque o que o Lowen preconizou nos seus 50 anos de estudo? O que ele traz? No movimentar o corpo, eu estou citando Lowen, mas existem outros autores mundiais aí, a Gabrielle Roth, que trabalhou com dança a vida inteira, deixou um legado enorme da dança também, Então, através desse movimento corporal, nós liberamos as tensões crônicas do nosso corpo e vamos aumentando a consciência corporal. Quando eu aumento a consciência corporal, libero as tensões, eu permito que essa energia flua novamente, eu vou possibilitando haver uma integração corpo e mente. E aquele conflito lá do início, eu começo a resolver ele. O meu pensamento vai sendo conectado ao meu sentimento. E eu, como indivíduo, vou me conectando com a natureza. E aí esse retorno para casa faz com que eu resgate a inocência. O que vivi, ficou lá atrás. Posso elaborar. Mas eu vou resgatando essa capacidade de viver de novo, essa harmonia, sensibilidade. Por isso que as pessoas que passam por um processo, a experiência maior que eu tenho desde que eu criei, dentro da jornada de autoconhecimento, onde as pessoas entram de uma forma e saem se sentindo poderosas, com força, e com o corpo vibrante, os olhos brilhantes. Por quê? Porque movimentaram suas tensões musculares, flexibilizaram as suas couraças musculares, entro neste tema outro dia, e aí conseguem sair expressando a sua verdadeira graça. Então, esse resgate, através do corpo, possibilita resgatar a nossa graciosidade de novo. Gente, passei do meu horário aqui. Deixa eu ver o que diz aqui. Se vermos qualquer vídeo de TDAH, todo mundo vai obter autodiagnóstico positivo. Não foi? É isso aí, Rafael. Isso aí. Olha só, vou ficar por aqui. Agradeço muito a presença de vocês hoje. Estou com ideia de fazer mais lives, mas eu vou avisando aí que eu estou num processo de me organizar. Já quero deixar para vocês que eu vou fazer as lives dentro da minha rotina. Qual é a minha rotina? Eu viajo para trabalhar com seminário Empretec. Então, eu viajo, fico 6 dias com um grupo e volto. E aí eu atendo, eu dividi meu dia assim, na parte da manhã eu estou aqui, um projeto novo que eu que eu conto mais adiante, então eu tenho a minha manhã reservada para isso, a live está dentro desse contexto.
De tarde eu tenho os meus atendimentos online e aí eu fecho minha semana. E quando eu tenho o Empretec, eu viajo para fazer o seminário. E aí eu fico 6 dias sem isso aqui, sem a parte da tarde dos atendimentos, eu fico só lá. Então a minha semana é como se eu tivesse 2 braços de ação. Eu tô lá, eu não tô aqui. E se eu tô aqui, eu não tô lá. Parece óbvio, né? Mas não é. Então, o que eu vou fazer? As lives acontecerão quando eu conseguir, neste momento. E eu estando aqui, eu quero ver se eu faço neste horário, segundas-feiras às 11. E vou fazer a primeira experiência agora esta semana, porque sem ser semana que vem, na seguinte, eu estarei com um seminário Empretec em São Paulo. Então eu vou experimentar fazer a live no domingo à noite, porque eu viajo, vou pro hotel e no hotel eu faço a live antes de iniciar a semana. E aí eu vejo se eu consigo manter com vocês uma live semanal. Vamos fazer a experiência. Se der, eu estou motivado para fazer. Legal? Brigadão. Beijo no coração para vocês todos. Obrigado. Desejo muita graciosidade para vocês. Se olhem com acolhimento, tá? Sem julgar e sem julgar os seus que estão à volta também. Nós todos temos uma história, essa história precisa ser respeitada, acolhida, elaborada e trabalhada com muito cuidado. Tá bom? Elaine, que bom que tá aí também. Beijo. Tchau.